Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre subtração de números inteiros. Antes de iniciarmos a aula, vamos fazer algumas considerações importantes. Antes da aula de hoje, as operações de subtração só poderiam ser realizadas caso o primeiro termo fosse maior que o segundo. Por exemplo, fazendo 5 menos 1, o resultado é perfeitamente possível. 5 menos 1, o resultado é 4, dentro do conjunto dos números naturais, certo? Um outro exemplo. 8 menos 2, o resultado aqui também é perfeitamente possível de se fazer no conjunto dos números naturais. Vai resultar em 6. Mais um exemplo. 4 menos 4. Também é uma operação possível, cujo resultado vai dar 0, certo? O que acontece é que você aprendeu até o momento que para realizar a operação de subtração era necessário que o primeiro termo fosse sempre maior que o segundo. Olha, 5 é maior que 1, então a operação pode ser feita. 8 é maior que 2, então a operação pode ser feita. E nesse caso também a igualdade vale, né? 4 é igual a 4, então também pode ser feita, dá 0. Por outro lado, operações do tipo 1 menos 5, 2 menos 8 e 5 menos 7 não poderiam ser resolvidas. Por quê? Porque o primeiro termo, que a gente chama de diminuendo, nesses casos, ele seria menor do que o segundo termo. Então, esse tipo de operação, onde o minuendo, o primeiro termo, ele é maior que o segundo, você já aprendeu nas séries anteriores. A partir de hoje, a partir desta aula, você irá aprender como resolver operações de subtração, onde o primeiro termo ele é menor que o segundo. Neste caso, a gente vai encontrar resultados dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Os números inteiros, lembrando, eles são compostos pelos números naturais, que a gente já conhecia, junto com os números negativos, certo? Então, essas operações onde o primeiro termo ele é menor que o segundo, irão resultar em valores negativos, que estão inseridos no conjunto dos números inteiros. Dito isto, vamos para a nossa primeira questão. Efetue no caderno as subtrações de números naturais com resultados em Z, ou seja, com resultados no conjunto dos números inteiros. Então, aqui pode sair uma subtração cujo resultado seja negativo, certo? E que antes você não tinha visto. Temos aqui no item A 10 menos 4, item B 8 menos 8, item C 5 menos 9, item D 3 menos 8, item E 45 menos 45, item F 16 menos 28. Vejam que existem situações que você já aprendeu, né? E existem outras situações, como por exemplo do item C, no item D e no item F, onde o primeiro termo ele é menor que o segundo. E antes dessa aula você não viu como realizar essas subtrações. Podemos então partir para resolver a questão de número 1. Efetue no caderno as subtrações de números naturais com resultados em Z. Então temos aqui 6 itens. Alguns deles consistem em operações possíveis dentro do conjunto dos números naturais e que vocês já viram como resolver, certo? 10 menos 4, 8 menos 8, 45 menos 45. Entretanto, vejam que no item C, no item D e no item F, o primeiro termo ele é menor que o segundo termo. Então, essa operação, esse tipo de operação, não era possível de ser realizado
até este momento. Nós vamos ver como fazer isso. Vamos lá para o item A. No item A nós temos 10 menos 4, né? Se eu tenho 10 e 4, o resultado é 6. Perfeitamente possível de ser realizado. 6 é um número natural, consequentemente é um número inteiro. 8 menos 8. 8 menos 8, se eu tenho 8 e tiro 8, vai ficar com nada, ou seja, com 0. 0 é tanto um número natural quanto um número inteiro. Por isso que os resultados encontrados eles vão estar em Z. Já no item C, nós temos uma situação nova. A gente quer subtrair o primeiro termo menos o segundo, quando o primeiro termo é menor, né? Isso aqui não era possível de ser feito. 9 menos 5, o resultado daria 4. Mas 5 menos 9, o resultado não é 4. Tá? Então, como é que resolve uma operação desse tipo? Primeiro, você vai perceber que este 5 ele pode ser escrito como mais 5. Certo? Então, essa operação ela poderia ser reescrita. Mais 5 menos 9. A regrinha prática para fazer essa operação é você subtrair e conservar o sinal do maior. Vamos lá. Em termos absolutos, em valores absolutos, quem é maior, o 5 ou o 9? O 9, né? Qual é o sinal que acompanha o número 9? O sinal é negativo, certo? Então você vai fazer a subtração agora. 9 menos 5 vai dar 4. Quer dizer que 5 menos 9 é igual a menos 4. Entenderam? Quando você tem uma adição ou subtração de termos com sinais diferentes, você vai subtrair o maior menos o menor e vai conservar o sinal do que tem o maior valor absoluto. Vamos pensar de outra forma. Mais 5 menos 9. Quem é o número ou termo que tem o maior valor absoluto? O 5 ou o 9? O 9. Qual é o sinal do 9? O sinal de menos. Quando você faz isso, a operação que estava a ser feita, ela vai ser invertida. Ao invés de ficar 5 menos 9, a gente consegue fazer aqui, ó, 9 menos 5. O resultado, nesse caso, vai dar menos, que está fora do parênteses, a gente repete. Resolvendo o parêntese, vai dar 4. Por isso que o resultado deu menos 4. Olha. Tá bem? Então, aqui, para o item D, temos uma situação parecida. Queremos fazer 3 menos 8. No conjunto dos números naturais, isso não é possível, porque não tem como. Se você tem 3, você tira 8, certo? Mas a partir de agora, vai ter como sim, porque podemos atribuir um resultado negativo a essa operação. Vamos lá, 3 menos 8. Como é que a gente aprendeu? Primeiro, a gente vai escrever a operação colocando todos os sinais possíveis, né? O 3, vejam que ele é positivo, eu vou fazer mais 3. O 8, ele é negativo, então eu coloco aqui. Mais 3 menos 8. Para resolver uma adição ou subtração de termos com sinais diferentes, a gente vai olhar qual é o sinal do maior número que está ali. Vejam que o maior número em valor absoluto é o 8, certo? Entre 3 e 8, o maior deles é o 8. Qual é o sinal que acompanha o número 8? É o sinal de menos. Então quer dizer que o resultado aqui com certeza vai ser negativo. Depois disso, você vai fazer a subtração ao contrário, certo? Você vai, ao invés de fazer 3 menos 8, agora vai ficar 8 menos 3. E o resultado vai dar menos, que a gente repete, e resolve dentro dos parênteses, vai dar 5 aqui.
Então, resultado final, menos 5. Significa que 3 menos 8 deu menos 5. Agora vejam que interessante. Se fosse 8 menos 3, daria 5 positivo, né? Sendo 3 menos 8, dá 5 negativo. No item C, se fosse 9 menos 5, daria 4 positivo. Mas como foi 5 menos 9, o resultado foi 4 negativo. Certo? Item E, 45 menos 45. Aqui é uma operação entre números naturais, cujo resultado também está dentro do conjunto dos números naturais. Por quê? Se nós temos um número subtraindo dele mesmo, o resultado vai dar zero, certo? Zero. Não tem muito o que discutir. No item F, nós temos 16 menos 28. Vejam agora que, mais uma vez, o primeiro número, o primeiro termo, ele é menor que o segundo, certo? Então, não poderia ser realizado, mas vai poder a partir de agora. Como é que a gente faz aqui? Nós vamos repetir todos os valores, colocando todos os sinais de operação possível. Ó. 16, a gente vai colocar mais 16 e menos 28, certo? Lembrando que, como os números estão se somando ou se subtraindo, e eles possuem sinais diferentes, vejam que o 16 é positivo e o 28 é negativo, nós vamos usar a seguinte regra prática, né? Onde você vai olhar qual é o termo que tem maior valor absoluto. O valor absoluto é quando você olha o número desconsiderando o sinal. Quem é maior, 16 ou 28? 28. Qual é o sinal que acompanha o 28? É o sinal de menos, então a gente vai colocar aqui. Com certeza isso vai dar um resultado negativo. Quando a gente coloca esse sinal de menos, a operação, ao invés de ser 16 menos 28, vai passar a ser 28 menos 16. Isso ficou menos 12. Porque 28 menos 16 é 12. Então aqui, menos 12. O que é que a gente consegue aprender disso aqui? Sempre que eu tenho um número menor tirando um valor maior, o resultado sempre será negativo. Vejam, 5 menos 9 foi menos 4. 3 menos 8 foi menos 5. 16 menos 28 foi menos 12. Era por esse o motivo que não era possível de ser realizado esse tipo de operação, porque o conjunto dos números inteiros, dos números negativos, não tinha sido definido antes, tá? Mas a partir de agora isso vai ser feito constantemente. Então vamos aqui resumir algumas das regras que nós aplicamos para resolver este exercício. Para adicionar ou subtrair, neste caso subtrair números inteiros com sinais diferentes, realiza-se uma subtração e conserva o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Vamos anotar isso aqui. Questão de número 2. No caderno, efetue a subtração correspondente a cada situação e escreva a medida de temperatura resultante. Temos aqui 4 itens, vamos iniciar pelo item A. A medida de temperatura era de 14 graus Celsius e baixou 4 graus Celsius. Então, nós tínhamos uma temperatura de 14 graus, né? Fica subentendido que essa temperatura é positiva e baixou 4 graus, ok? Para resolver essa subtração, nós vamos empregar a regrinha prática do exercício anterior, certo? Nós vamos subtrair
e conservar o sinal do maior número. Quem é o maior número em valor absoluto que está presente nessa operação? 14 ou 4? 14, concorda? Então quer dizer que o resultado vai ter o mesmo sinal que o 14, neste caso positivo. Então a gente subtrai, certo? 14 menos 4 deu 10. Então nós subtraímos 14 menos 4 e conservamos o sinal do maior número, que foi o 14. Então a nova medida de temperatura, ou a temperatura resultante, é de 10 graus Celsius. Vamos anotar aqui. Vamos para o item B. A medida de temperatura era de 9 graus Celsius e baixou 9 graus Celsius. Subtende-se que era uma temperatura positiva de 9 graus e essa temperatura baixou 9 graus. Então, vamos subtrair primeiro 9 menos 9 e sabemos que o resultado é 0. Quem é o maior número? 9 ou 9? Os dois são iguais, né? Tanto é que é por esse motivo que o zero não admite sinal, porque ele não é nem positivo nem negativo. Então, a temperatura resultante nessa situação do item B é de 0 grau. Item C. A medida de temperatura era de 1 grau Celsius e baixou 3 graus Celsius. A temperatura era de 1 grau positivo, baixou 3 graus. Então podemos aplicar a regrinha prática que diz que numa subtração ou numa adição de números inteiros com sinais diferentes, certo? Lembra-se aqui, ó, um positivo, outro negativo. Você subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior? 1 ou 3? O 3 é maior, então a gente vai usar o sinal que acompanha ele, que vai ser menos. Então o resultado vai ser negativo. Depois disso nós vamos subtrair 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Vejam que se fosse 3 menos 1, daria 2 positivo. Como é 1 menos 3, o resultado é 2 negativo. Então a temperatura resultante é de menos 2 graus Celsius ou 2 graus negativos. Para finalizar essa questão, vamos para o item D. A medida de temperatura era de 0 grau e baixou 4 graus. Vejam que a temperatura estava 0 graus e baixou 4 graus. Nós vamos proceder da mesma forma. Vamos subtrair e conservar o sinal do maior número. Fazendo a subtração, a gente vai fazer 4 menos 0, tá? 4 menos 0 dá 4. Contudo, o maior número aqui envolvido é o 4. O sinal que acompanha ele é o sinal de menos, por isso vai ficar menos 4. Menos 4. A temperatura resultante é de menos 4 graus Celsius. Espero que tenham compreendido. Vamos para a nossa última questão, a questão de número 3. Efetue as subtrações no caderno. Então vejam que nós temos 6 itens envolvendo subtração de números inteiros e também sinais de agrupamento, neste caso, parênteses. Antes de fazer as operações, nós queremos arrumar um método para eliminar esses parênteses e daí efetuar as continhas da mesma forma que na questão anterior. Vamos ver qual método prático é esse, tá? O primeiro ponto a se destacar é que, para eliminar esses parênteses, nós vamos sempre repetir o primeiro termo e operar com o oposto do segundo, tá? Vamos ver isso na prática. No item A, nós temos menos 10 menos 3. O que é que nós vamos fazer? Repetir o primeiro termo é menos 10, nós vamos tirar ele dos parênteses, ok? E vamos operar com o oposto do segundo.
O segundo termo ele é mais 3. O oposto de mais 3 é menos 3. A gente coloca aqui menos 3. Então, a operação ficou menos 10, menos 3. Se eu devo 10 a uma pessoa e eu devo 3 a outra, no todo eu devo 13. 13. Então, é 13 negativo, tá? Que o sinal indica uma dívida, contextualizando dessa forma. No item B, nós temos menos 15 menos 8. Vamos seguir esse processo. A gente vai repetir o primeiro termo, que é menos 15, e vai operar com o oposto do segundo. O segundo termo é menos 8. O oposto de menos 8 é mais 8. Então, aqui nós temos menos 15 mais 8. Vamos aplicar o processo lá da segunda questão. Quando nós temos uma adição ou subtração de números inteiros, onde eles possuem sinais diferentes, vejam que o 15 é negativo, o 8 é positivo. O que é que a gente vai fazer? Vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Se a gente fizer 15 menos 8, o resultado vai dar 7. E quem é maior, 15 ou 8? 15. Então a gente vai usar o sinal que acompanha ele, que é menos. Por isso que menos 15 mais 8 é 7. Certo? Item C, 0 menos 25. Seguindo aqui mais uma vez. Repete o primeiro termo, que é 0, e vamos operar com o oposto do segundo. O segundo é quem? É menos 25. O oposto dele é mais 25. Agora ficou fácil, né? 0 mais 25, o resultado é 25. 25 positivo. É opcional você adicionar aqui o sinal de mais. Item D. Mais 5 menos mais 9. A gente vai repetir o primeiro, que é mais 5, e vai operar com o oposto do segundo. O segundo é mais 9, o oposto dele é menos 9. Mais 5 menos 9, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Porque vejam que os números aqui têm sinais diferentes, né? Então, 9 menos 5 dá 4. E o maior número entre 5 e 9 é o 9. Então a gente vai usar o sinal que acompanha ele, que nesse caso é menos. Por isso, 5 menos 9 é menos 4. No item E nós temos mais 17 menos 0. A gente vai repetir o primeiro termo, que é mais 17, e vai operar com o oposto do segundo, né? Nesse caso, o oposto de 0 é o próprio 0. Então, a gente pode fazer simplesmente dessa maneira aqui. Mais 17 menos 0. Qualquer número que adicionar a 0 ou subtrair a 0 vai resultar nele mesmo. Então o resultado aqui é 17. 17 positivo. Mais 24 menos 12. Mais uma vez, vamos repetir e repetir esse processo. Repete o primeiro termo, que é mais 24, e vamos operar com o oposto do segundo. O segundo é menos 12, o oposto dele é mais 12. Então nós ficamos com 24 mais 12. Aqui vai dar 36. 36 positivo. Certo? Então, uma outra propriedade a se destacar é que quando a gente vai somar ou subtrair números inteiros que têm o mesmo sinal, nós adicionamos e repetimos esse sinal. Vejam aqui, nós tínhamos menos 10, menos 3. Na prática, ocorreu que a gente somou o 10 com o 3 e deu 13 e repetimos o sinal da operação, né? No item F, nós tínhamos mais 24 e mais 12. Vejam que a gente somou 24 com 12, deu 36. E repetimos o sinal da operação. Neste caso, a gente omitiu, né? Porque é opcional utilizá-lo. Enfim, e nas outras situações onde
o sinal da operação, onde os sinais de operação são diferentes, na prática a gente teve que subtrair e conservar o sinal do maior. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido, certo? É necessário prática para poder consolidar a compreensão desse conteúdo. Subtração de números inteiros pode ser um pouco confusa a princípio, mas na prática não é. Ok? Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos. Abraço.